O texto se encontra em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 27 ao 32. Depois disso saiu, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. E este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um lauto banquete em sua casa. Ali havia grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O tema que eu escolhi para esta mensagem, vencendo a enfermidade, é alegórico. E com a ajuda de Deus, a verdade transparecerá no decorrer da mesma. Os cientistas e pesquisadores devem ficar muito felizes quando encontram uma cura para uma doença incurável. O mundo pasmou, você sabe, com a pandemia do corona. Os filhos dos homens ficaram perplexos, sem pés no chão, por causa da doença, bramando como uma fera selvagem faminta. Esta, você sabe, se originou na China e foi chamada até de vírus chinês por alguns. Se espalhou a nível mundial, de maneira tal que foi manchete nos jornais e televisão, e ainda continua sendo, embora em escala menor, com suas variantes. As autoridades e cientistas se esforçaram para achar a cura e divulgar a todos a fim de que não morressem. Foi uma tragédia, choro e luto pelos cantos da terra. Poderíamos até se expressar como o profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Jeremias capítulo 31, versículo 15. Essa peste pasmou a muitos e assombrou. Qual a pessoa que está infectada e não quer ser curada? Todos, é óbvio, que estão com algum tipo de enfermidade, querem um medicamento para serem curados, não importa que doença seja. Porém, há tempos algo muito pior está assolando as vidas das pessoas, e disso o mundo não te notifica, e não vai te notificar mesmo, porque é dever dos dispenseiros da graça de Deus vos anunciar isto. Algo muito pior que qualquer peste, vírus nocivo com poder para assolar o corpo humano. Para Jesus, muitos que estavam naquele banquete na casa do cobrador de impostos, chamado Levi, estavam doentes. Uns querem ser tratados, outros não. Então escutem com atenção. Apenas Jesus Cristo tem o meio pelo qual todos que quiserem vencerão a enfermidade chamada pecado. Em primeiro lugar, a origem da enfermidade que leva à morte. As pessoas ali naquele banquete estavam doentes. Quem nunca ouviu falar de Adão? O apóstolo Paulo diz que por ele entrou o pecado no mundo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Ele continua a falar sobre o pecado no capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo.
Então o pecado é semelhante a um senhor. Pense nesse senhor como seu patrão. Você que trabalha para sustentar sua família, você recebe por isso um salário. Também você que é autônomo recebe o resultado do seu esforço no final do mês. Assim também todos que se deleitam no pecado têm o pecado como senhor, são escravos dele. Esse senhor paga a cada um com a morte. É um péssimo salário. O homem não foi feito para morrer, mas para viver. A morte é consequência do pecado. Ela não escolhe faixa etária, sábio ou tolo. A Bíblia diz: assim como morre o sábio, assim morre o tolo. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que em 2019, mais de 1,5 milhões de adolescentes e jovens adultos com idades entre 10 e 24 anos morreram no mundo. Cerca de 5 mil óbitos por dia. É lamentável uma pessoa viver a vida inteira chegando à velhice e morrer sem ter aceitado Jesus por causa do pecado. É lamentável ver jovens morrendo precocemente por causa do pecado. E nisso está incluído todos os pensamentos e atitudes que violam os mandamentos de Deus. Alguns pecados geram consequências mais sérias do que outros. O livro dos Salmos diz que homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Estes são os desordenados que não são sujeitos às autoridades constituídas. Estão sempre quebrando as leis de um país com muita perversidade em seus corações, dissimulando e fugindo para não pagar pelos seus crimes. Até que um dia, como falam alguns poetas, a casa cai, pois andam se metendo em enrascadas. Os anos de vida de qualquer pecador que chega a este nível diminuem drasticamente. Conforme as consequências dos pecados vão aumentando, maior o pavor e assombro. O coveiro observa de longe o impenitente a um passo da cova aberta. O dia claro e lindo com gramas verdejantes, juntamente com a felicidade enganosa do pecado, vão se tornando em trevas escuras. Os seres espirituais aguardam prontos entre o céu e a terra, para descerem como um raio sobre o pecador e o conduzir sem nenhuma compaixão à sua nova morada. O diabo cada vez mais se aproxima para dar o bote. Ele fica à espreita em observação, até o ímpio chegar ao final do caminho que escolheu trilhar. Mas você pode me dizer: mas pregador, nem todos entram por um caminho como esse. Digo, contudo, não deixam de pecar, porque até todos quanto não pecaram à semelhança do pecado de Adão, cujo pecado mergulhou a raça humana na morte, não deixam de pecar em pensamentos. Jesus disse: se alguém olhar para uma mulher com intenções impuras, já em seu coração adulterou com ela. Então você não é assassino, mas foi assaltado e pensou em matar. Já matou no seu coração. E por aí vai. Disse também: é do coração que procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, homicídios, fornicações, blasfêmias. E tais coisas contaminam o homem. O coração está corrompido, é um poço de iniquidade. O homem está morto em delitos e pecados contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 5. Ele está vivo, mas nesse sentido ele está morto. As Escrituras comparam a morte de um crente ao sono. Quando o diácono Estevão morreu, a Bíblia diz que ele adormeceu. Paulo usa o mesmo termo para falar com os crentes de Corinto e Tessalônica. Aos de Tessalônica: não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem,
Aos de Corinto: é por isso que muitos entre vocês já dormem. O crente, quando morre, descansa na presença de Deus. Quem não ama um bom sono reparador? Apenas os que foram salvos pela loucura da pregação do Evangelho ressuscitarão para a vida eterna, vencendo a morte. Mas todas as vezes que a Bíblia fala que o ímpio morre em seus pecados, ele realmente morre mesmo, e não há garantias de descanso algum, repouso, alívio e refrigério. Um teólogo do passado estava certo quando disse: não temos provas escriturísticas alguma de que se exerçam influências do Espírito Santo após a morte sobre o pecador. Ao contrário, abundante evidência de que a condição moral em que o morto se encontra é a sua condição eternamente. Jesus disse que o pecador será salgado com fogo. Marcos capítulo 9, versículo 49. Aqui quero fazer um breve comentário sobre isso. Uma pequena brasa pode incendiar uma mata inteira. Ainda assim, as chamas podem ser apagadas. Mas o fogo do inferno é como um fogo incontrolável e agirá como o sal, preservando a alma impenitente em tormentos. Se Deus permitisse, agora, por apenas um instante, cada um de vocês que me assistem e ouvem contemplarem os horrores do inferno, o choro, o ranger de dentes, o bicho que nunca morre, os gritos ensurdecedores daquelas pobres e infelizes almas que estão queimando agora mesmo no inferno, qual de vocês não ficaria tomado de assombro e entraria em pânico? Bem, esse é o destino de todo pecador que morre em seus pecados. Não deve ser nada agradável passar pelo diagnóstico do médico e ouvi-lo dizer: seus dias estão contados. Não deve ser nada agradável fechar os olhos aqui e abri-los no inferno. Esta enfermidade chamada pecado levará o pecador ao óbito da morte eterna, isto é, para sempre longe de Deus, irremediavelmente vencido pelo pecado. Ainda que ressuscite, somente para a vergonha, desprezo e tormento eterno viverá. Em segundo lugar, primeiro sintoma do pecado, a ausência de paz com Deus. Qual a pessoa que está no leito de hospital ou com alguma doença em casa repousando, está em paz? Essa pessoa não ficará aliviada até se recuperar. Assim também, todos os povos de todas as nações que não receberam ainda do medicamento de Deus não estão em paz com Ele, nem aliviados. Estão em inimizade contra Ele. Porém, Deus tem estendido um certo tempo com sua misericórdia, para que você o busque e seja sarado. Não pense que, pelo fato de você estar respirando agora mesmo, com saúde, um ótimo emprego, carros, casas, uma linda família, dinheiro no bolso, sonhos realizados, conquistas, a sua alma está livre da morte eterna. Os bens desta vida são bons, porém efêmeros, passageiros, e quem está alicerçado neles cairá. Nada disso faz a alma carente e distante de Deus saltar de alegria. Nada disso vai dar descanso e paz para a tua alma. Ela está enferma, ela está doente por causa do pecado. Talvez esteja insensível a ele ainda. As autoridades de Deus, me refiro àqueles chamados evangelistas, anunciam e divulgam um remédio que pode te curar, que pode te salvar, que pode te regenerar. Você precisa dele ou você morrerá e será lançado no inferno. Muitos não acreditam e perecem na doença, perecem no pecado de incredulidade. Compartilhe essa live, por favor, vocês que estão assistindo, ao máximo de pessoas que vocês puderem.
Jesus Cristo, o Filho de Deus, em uma ocasião pronunciou sentenças de juízo contra algumas cidades impenitentes. Ele declarou: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, porque se em outros lugares fossem operados os milagres e maravilhas que em ti foram operados, há muito tempo teriam se convertido, há muito tempo teriam se arrependido. Eram pessoas assim que estavam questionando os discípulos de Jesus no dia do banquete na casa de Levi. Reflita bem sobre isso, porque esta palavra pode cair sobre sua cabeça. Os povos dessas cidades ouviram ensinamentos e pregações extraordinárias do Filho de Deus. Presenciaram a operação de milagres. Mesmo assim, os povos foram incrédulos. A presença do Filho de Deus, seus milagres e discursos de salvação foram para eles como coisa estranha. Também com você, que ouve ensinamentos e mensagens extraordinárias da parte de Deus, viu até os seus milagres, ou não, porém permanece no pecado até a morte, o ai de Jesus cairá sobre você, porque após a morte segue-se ao juízo, ou é céu ou é inferno. Mas você diz: ele era tão bonzinho, ela era tão boazinha, com certeza Deus os colocou em um bom lugar. Não se engane, não se engane. O diabo tem enganado a muitos com essa mentira, porque a princípio ninguém quer aceitar a ideia de um ente querido sofrendo após a morte. Então ele vem com essa falsa ideia de paz e segurança a respeito de quem pereceu. Está na hora de quebrar essa ideia e abraçar as verdades de Deus. Por mais difícil que seja, todo aquele que crê deve encarar as coisas como realmente elas são. Talvez seja difícil para você aceitar as coisas como realmente elas são. É duro imaginar um ente querido sendo conduzido às moradas infernais. Mas é isso que ocorre quando alguém que não está em paz com Deus perece. Não se entristeça, porque cada um dará conta de si. Mas alegre-se e tenha esperança no Filho de Deus, porque ele garante a vitória para todos quantos acreditarem e obedecerem suas palavras. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 36, a parte C: aquele que não recebe o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Como saber disso e não querer saber de Deus? Como saber disso e não correr para Cristo? Como você estará em paz com Deus, pecador, se não aceita que Ele o cure? Antes feche a porta do seu coração para Ele, dizendo: ainda não é chegada a hora, será só no tempo dele. De fato, Deus realiza seus projetos no seu devido tempo, mas ninguém sabe o que sucederá daqui a alguns anos. Muitos sonhos, metas e projetos foram frustrados, empresas fecharam porque ninguém esperava uma pandemia. Mas você é livre para pecar como bem quiser. Quem irá te impedir? Isso mesmo, quem irá te impedir? Mas saiba disso: a inclinação da carne é morte, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 6. Isto é, todos os povos dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, que não se reconciliaram com Deus, não podem o agradar com nada. Por mais que se faça boas obras, estas são para ele como trapos de imundícia. Isaías 64, versículo 6. Os trapos de imundícias eram antigamente os panos que os leprosos usavam para se cobrir. Deus quer dizer com isso que a justiça de qualquer pessoa não vale de nada para se auto-justificar se esta não estiver em paz com Ele. Existe obras sem fé e existe fé sem obras.
Mas a fé verdadeira em Cristo, apesar de todo o tropeço que o pecador tomar em sua confissão de fé, sempre será misturada com as boas obras e com a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o perigo de permanecer cego. Muitos que estavam com Jesus no banquete estavam sem entendimento. Alguns que se achavam sábios perguntaram a ele: por que você come e bebe com cobradores de impostos e pecadores? Isso mesmo, prostitutas, pessoas que davam volta nos outros, beberrões, entre outras classes sociais da época. Bem, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século, isto é, o diabo e o presente mundo com suas filosofias mundanas e demoníacas, incrédulas, fazem de tudo para você não se reconciliar com Deus, a ponto de você ouvir a verdade e não crer, viver a vida inteira, morrer e ser lançado no inferno. Eu perguntei a Jesus a respeito de um texto da Bíblia, Jeremias capítulo 50, versículo 2. E frisei nessa parte do versículo: confundido está Bel e atropelado está Merodach. Marduk era a divindade da Babilônia nos dias de Jeremias. Ele recebeu esse termo Bel, que significa Senhor, e era chamado de Merodach pelos hebreus. Era a mesma divindade. Mas por que Bel e Merodach? Por que Baal? Por que Astarute e outros nomes? Jesus me fez entender o seguinte: o diabo e seu bando são um só. Eles, porém, trocam de nomes para enganar as pessoas. É por isso que na Índia ele tem um nome, é por isso que na África ele tem outro nome, é por isso que no Japão ele tem outro nome, e aqui no Brasil tem outro nome, e em muitas outras culturas ele é adorado e reverenciado. Mas Deus não deixa os seus serem enganados. Confundido está Bel e atropelado está Merodach. É claro que a profecia anuncia a queda da Babilônia. Porém Deus brada para Jeremias, declara para a Babilônia: ela vai cair e seus falsos deuses juntamente com ela. Assim como naqueles dias que a Babilônia caiu, o Filho de Deus tem determinado um dia em que com justiça irá atropelar, destruir todas as imagens de escultura que se adoram. E aqueles que recusaram sua salvação sofrerão as consequências eternamente. Isso sim é perigoso. O que dizer então do incrédulo que diz: não há Deus? Esse espírito foi percebido pelo salmista como oriundo de uma pessoa tola. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Salmo de número 50, verso 1. João, o apóstolo de Cristo, associa tamanha insensatez ao espírito do anticristo. 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Em certa ocasião, numa aula de seminário teológico, meu professor disse: a Bíblia é um livro de fé. O primeiro versículo é uma palavra de fé. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você não precisa de provas para acreditar nisso. Você precisa de fé para crer que foi assim que aconteceu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Será que isso vai acontecer com você? Vai deixar o diabo cegar o seu entendimento para não entender e recusar a salvação de Deus?
Você não consegue ver Deus como Ele é de verdade e não consegue entender o propósito de seu Filho Jesus, pois seu entendimento sobre Ele e seu Filho está embaraçado por causa do pecado. Em quarto lugar, recebendo a cura. Ainda sobre o cobrador de impostos. Essa profissão tinha uma má fama porque muitos deles cobravam além do exigido pelo governo da época. Você já ouviu que o salário do pecado é a morte? Todos precisamos de um salário, uma fonte de renda para a subsistência da família, para o leite das crianças, para as fraldas dos bebês, para as contas, para honrar os compromissos dentro e fora de casa. Mas acima de tudo, você e sua família carecem da vida eterna, carecem se reconciliar com Deus por meio do dom gratuito da salvação, o favor imerecido. Você sabe o que é se dedicar à família? A ponto de sacrificar sua própria vida? Se sabe, então saiba que Jesus fez mais que isso. Se sacrificou por você na cruz do Calvário, sem você o amar. Se até aqui você começou a crer, deve obedecer o princípio da sua mensagem. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. As Escrituras comparam o arrependimento de pecados à sede de água que você sente durante todo o dia. E a água que mata essa sede não é a da torneira, poço, galão de água que você compra ou caminhão-pipa. A fonte de água é o próprio Cristo. Só Ele pode matar a sede de um pecador que busca pelo perdão dos pecados. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Jesus chama todos ao arrependimento, porque para ser admitido no reino dos céus, você deve se arrepender. O arrependimento é na prática a mudança de pensamento, atitudes e de caráter, visando agradar a Deus ou amando por meio da fé. Ninguém entrará na vida eterna por indicação alguma. Para ser funcionário de uma empresa, o candidato à vaga de emprego deve atender os requisitos da vaga. Porém, ainda se não atender, este pode ser contratado a si mesmo, por causa de alguém de dentro da empresa que o conhece. Contudo, não é assim no reino dos céus. Quando Deus olha para o seu currículo, deve estar preenchido este requisito: arrependido dos pecados. O verdadeiro arrependimento deixa o pecador humilhado diante de Deus. Ele se sente diante de Deus como alguém que foi pego em flagrante, e a culpa toma conta de todo o seu ser, até que dobra seu joelho e confessa todos os seus pecados. E daí para frente é impelido a fazer o que é justo para agradar a Deus. Para ilustrar isso melhor, faço menção agora de outro cobrador de impostos de nome Zaqueu. A Bíblia afirma que este homem era injusto, cobrando além do exigido aos cidadãos. Era um sujeito desagradável e muitos o odiavam por isso. Mas certo dia, Jesus decidiu ir à casa dele. Ele o aceitou e preparou um banquete para Jesus, seus discípulos e outros. Durante o banquete, Zaqueu decidiu nunca mais ser a mesma pessoa. Após ouvir as palavras de vida eterna, Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Ele ouviu
creu e provou com suas obras, demonstrou abertamente a confissão de sua fé sem qualquer vergonha. Zaqueu, assim como Levi, estavam com sede. Tomaram da fonte da água da vida no banquete e receberam a cura. Receberam o perdão dos pecados. Faça como eles fizeram. Aceitaram o chamado, prepararam um banquete e receberam Jesus em suas casas. Para concluir, você ouviu sobre o pecado que leva à morte, sobre a ausência de paz com Deus, sobre o perigo de permanecer cego, sobre o que fazer para ser curado. O intuito desta mensagem é despertar você para as verdades de Deus, mostrar o estado pecaminoso que se encontra e lhe dizer que ainda dá tempo de se arrepender. Deus abençoa assim, mas Cristo veio para nos salvar de nossos pecados. Nada é mais importante que isso. Embora o dia a dia, o trabalho, as necessidades básicas que carecem em sua família, os problemas que devem ser resolvidos, o desemprego, o divórcio, este mundo que não está em paz com Deus e etc. Tentem provar o contrário, mas vale para Deus a reconciliação de um pecador do que ele ver você rodeado de bens materiais dizendo: estou farto, tenho em abundância, de nada tenho falta. De que vale ser crente? Que proveito terei em fazer orações a Jesus? Amém. Fique com essa palavra. Se você é afastado da igreja, volte para a igreja. Você que nunca teve um encontro com Cristo, que procure ter. Que Deus te abençoe.